Simbora estudar! Isto é literatura feminina, ou seja, autorretorto. Lucy Collin. E o título é assim mesmo, né? Isto é literatura feminina, ou seja, aí entre parênteses, autorretorto. Uma das características principais da Lucy Collin é o humor, tá? Ela traz muito humor nos seus textos e a Lucy Collin ela domina muito a língua portuguesa, tá? Professora universitária, né? Então tem tudo isso, professora da Federal do Paraná, né? Então ela tem esse domínio sobre a língua e ela faz essas brincadeiras como autorretorto, que não é autorretrato, é autorretorto. E este conto ele vai falar, né? Isto é literatura feminina. Isso é pensar, né? Bom, ele vai falar o que é a literatura feminina neste conto. Só antes de começar, né? Eu queria falar que eu gosto muito, tá? Acho Lucy Collin é uma escritora fantástica, tá? Tanto em verso quanto em prosa. E eu adoro isso, né? Dos vestibulares cobrarem obras de escritores contemporâneos, né? Escritores aí jovens ainda. A Lucy Collin escreve há muito tempo, mas ela ainda é jovem, né? Itamar Vieira Júnior, né, Miguel Sanches Neto, entre outros. Vamos lá então. Como eu falei, né, parece que o conto vai falar assim sobre como é a literatura feminina, ou um conto que seja como é a literatura feminina. E ele começa, né, falando assim: você sabe como eu me chamo e já que viu na capa deste livro, e eu tenho uma irmã que se chama Regina e outra irmã que se chama Tânia, e nós temos uma mãe que tem o apelido de Mila. Então ela fala sobre o nome dessas personagens aqui. Tá? E o que acontece? Que todas elas, né, têm em comum o nome Maria. Tá? De alguma forma, todas têm ali em comum o nome Maria. Segundo parágrafo, ele diz assim: este texto é totalmente autobiográfico. Então nós vamos já parar para pensar aí. Isto é literatura feminina. Literatura é ficção. Tá? Então um texto autobiográfico, totalmente autobiográfico, já não seria literatura. Tá? Eu nasci e sempre vivi em Ribeirão da Pinha. Pesquisei onde fica Ribeirão da Pinha. Eu sei que Lucy Collin, não tenho certeza se ela nasceu em Curitiba, mas eu tenho certeza de que ela viveu o tempo todo em Curitiba. Então aqui já cairia isso de eu nasci e sempre vivi em Ribeirão da Pinha. Eu pesquisei e não encontrei nenhum lugar chamado Ribeirão da Pinha. Então, ó, ele fala que é um texto autobiográfico e Ribeirão da Pinha. Não existe Ribeirão da Pinha. Se alguém conhece Ribeirão da Pinha, coloca aí porque eu procurei e não encontrei esse tal de Ribeirão da Pinha. Tá? E logo depois que ela fala das Marias, ela diz assim, ó: tudo isso é verdade e em primeira pessoa. E eu estou falando de mulheres. Tá? Aí logo após, tá? Para quem leu a palavra algo, eu vejo muita semelhança aqui, embora a palavra algo seja um livro, né, de poemas, eu vejo muita semelhança aqui da forma como ela escreve esses contos com os poemas de A Palavra Algo, tá? É só uma colocação. Logo em seguida no conto, ela vai falar, né, que ela viu, tá? O anúncio do último show de uma cantora bem famosa e idosa, né? E ela se lembrou que há 20 anos essa cantora fala que sempre vai ser, né, o mesmo show. E daí em seguida ela fala: eu não estou inventando nem um pouco. Sou uma mulher que neste momento está escrevendo. Em outros momentos eu estou fazendo coisa de mulher. Olha a crítica aqui, tá? Em outros momentos eu estou fazendo coisa de mulher. Neste momento eu estou escrevendo. Como se a literatura fosse tratada como uma coisa de homem, tá? Então vamos pegando aí as críticas dentro do texto. Aí ela fala, né, que ela assistiu a entrevista dessa cantora, ela foi tentar entender, né, e a cantora precisa de dinheiro, por isso que ela está lá sempre, né, com o último show, e ela nunca encerra a carreira dela. Trecho muito importante aqui: entre as coisas de mulher está lavar roupas, e a decisão mais difícil que a mulher deve tomar se tratando deste assunto é se escolherá sabão líquido, sabão neutro, sabão em barra. Não estamos tratando de tirar manchas, só estou tratando de mulheres. Então as coisas que são delegadas às mulheres, né, que todo mundo pensa, nossa, mulher, colocando assim como coisas que parecem triviais, né, escolher o tipo de sabão. E ela vai falar das professoras, né, que ela é professora e teve várias professoras, e continua afirmando que tudo aqui é verdade, né? Há uma grande quantidade de Marias nesta narrativa, mas também poderiam dizer que é ficção, do latim fictionis, né? Ela, né, aí segue falando que ela é professora de matemática, tem uma irmã que é professora de química.
Aí vai falar que as mulheres, né, mulheres da família dela ficaram viúvas muito jovens, tá? Que as mulheres no tempo, né, antes não tinham fácil acesso aos bares, né, aos happy hours, tá? Que ela, quando era adolescente, ela estudou e cantou em corais, né, estudou música. De acordo com o gênero de cada coisa, costumamos usar artigos a uma para indicar o feminino. Então, marcadinho ali o feminino, a uma, tá? Para diferenciar. Pensem na crítica aqui. A bisavó que eu mencionei ficou viúva subitamente e se viu com 6 filhos para criar. Para não ter que dividir os bens, a família do marido morto de ataque cardíaco aos 36 tentou obrigá-la a se casar com o próprio cunhado. Olha só as colocações aqui. Isso era comum antigamente. Uma mulher... Tô pulando um trecho aqui, tá? Não estou lendo na íntegra, tá, gente? Estou só resumindo, senão aqui a análise fica muito longa. Uma mulher, durante boa parte de sua vida, sangra todo mês. Está provado que as mulheres são capazes de diferenciar mais de 2.436 cores de esmalte de unha. Então ela vai misturando coisas importantes com coisas banais, né? Coisas que a mulher sabe, tá? Colocando ali, e lembremos, tá? Isto é literatura feminina, então é ficção. Só que ela diz que tudo é verdade. Tá? Você pode dizer o soprano ou a soprano. É uma palavra comum de 2 gêneros. Ó, colocando aquela, né, anteriormente ali que diz que o A e uma para marcar. Tá? Então, aqui fica bem claro, né? O soprano, a soprano. É uma palavra comum de 2 gêneros e nada tem a ver com a sexualidade da cantora em questão. Aí ela fala que antes de sangrar, né, toda mulher tem cólicas, dói muito, né? Uma pesquisa recente discute a importância do uso de sutiãs. Tá vendo? A importância não, a necessidade. O título do artigo é Pesquisa discute a necessidade do uso de sutiã. Pegou algum trechinho do jornal, né? Li na Folha de São Paulo. Um jornal a serviço do Brasil. Olha o humor, um jornal a serviço do Brasil. Ou seja, a matéria, né, a serviço do Brasil. E aí, novamente, ela volta a falar que abandonou o canto, né? Porque as virgens eram cansativas. Desculpa, as virgens não. Nossa. As viagens eram cansativas e aquilo não dava carreira para ninguém. Segundo o que disseram na época, era canto lírico. Vamos lá. Esqueci de falar uma coisa importante, tá? Muitas palavras aqui estão em letra maiúscula, tá? Palavras como manchas, duplas, filhos, casas, refeições, tá? Famílias. A sogra de uma pessoa da minha família foi prostituta quando jovem, mas eu nunca escutei ninguém da família comentando isto. E agora já nem sei se era verdade ou se inventei. Era verdade possivelmente, por isso mesmo nunca ninguém comentou. E eu não teria inventado uma coisa dessa. Então tá vendo ali aquelas coisas as famílias esconderem, né? Uma tia-avó foi casada com um bandido, não desse bagado como nos filmes, nem do que rouba banco, mas que mata policiais. Desculpa, nem que mata policiais, nem daqueles que dirigem carro loucamente, como nos filmes. Ele falsificou uma assinatura e foi preso. Ele inventou um nome que era, na verdade, falso. Mofou na cadeia e acho que até morreu lá. Tá? Continua, né? Depois tudo aqui é verdade. Tá? A casa é o reino. Esse trecho é muito interessante. A casa é o reino da mulher. E aí você vai falar assim, nossa, agora sim. A valorização da mulher, né? Ela manda e desmanda na cozinha, por exemplo. Na lavanderia é ela quem controla a máquina de lavar. Ela decide qual será a essência que prevalecerá no banho, floral ou lavanda. Ela sabe a temperatura ideal do óleo para se fritar um bife, um quibe ou um molinho que aproveita as sobras de ontem. Tá? Uma das vantagens da gestação é que a mulher fica vários meses sem o sangramento mensal. O sangramento mensal é também chamado de pingadeira. Arenga, volta da lua, catamênio, escorrência ou incômodo. E aqui, pessoal, vai um trecho muito importante que começa assim: eu jamais inventaria que a sogra de alguém fora, tá? 2 pontos. Eu contei, tá? Tive a curiosidade ali de contar. São 112 adjetivos que ela coloca, que ela falou que ela jamais inventaria que a sogra de alguém fora, né? Teria sido. E eu pesquisei as palavras, essas palavras existem, tá? Todas elas existem, tá? Eu não conhecia todas, mas fiquei conhecendo, fui pesquisar e fiquei conhecendo o significado. Então vamos lá.
Quais são essas palavras? Alcoceira, andorinha, bagaço, bagageira, bagacha, bandarra, bandida, barca, bebena, besta, biraia, bisca, biscaia, biscate, bocetinha, bofe, boi, bruaca, bucho, em ordem alfabética, 112 adjetivos que termina com zorra, entre outras. Fala baixo, isto fica entre a gente. Os aumentativos de mulher podem ser mulherão ou mulheraça. Esta história é uma ficção sobre mulheres. Aqui é tudo verdade, mas como está sobre um papel, é um tipo de mentira. Mas que não fará mal a ninguém. Então, como eu falei, se a literatura é ficção, mas ela fala que é autobiográfico. De acordo com estatísticas, hoje em dia as coisas são mais fáceis, porque se uma mulher casada e com vários filhos quiser ter um amante, ela pode deixar comida congelada num freezer. E quando for a hora de servir, ela põe no micro-ondas, a canja descongela e serve. O freezer e o micro-ondas facilitaram a vida da mulher, mas sobre mulheres terem duas famílias ao mesmo tempo, ainda não li nenhum artigo. Anteriormente, eu não falei, ela fala que é comum aos homens, terem mais de uma família. A mulher não é, a mulher não pode ter duas famílias, tá? Isso é um privilégio do homem. A minha avó, que era católica praticante, morreu bem velhinha e comeu uma bacalhoada um dia antes de morrer e estava feliz. Então, umas constatações aqui. Deixei a preguiça de lado e procurei no dicionário outros nomes para consunção. Ela fala, que a avó dela, a doença foi consunção, que ela morreu de consunção e ela foi procurar consunção. O que era? Delicada, doença ruim, febre ética, fêmea, fininha. Então, vários adjetivos. Tá? E o texto termina assim, Escrevi este texto que parece sem sentido. É sem sentido? Confesso a vocês que eu fiquei um tempão pensando nesse texto depois que eu li, tá? Eu li, no dia seguinte eu reli, aí eu reli novamente para poder fazer esse vídeo para vocês, tá? Então vamos lá. Escrevi esse texto que parece sem sentido porque eu não tenho técnica de escritora. Quanta técnica ela tem. Agora eu vou fazer outras coisas. Tudo isto é verdade. Ela afirma novamente que tudo isto é verdade. Só uma vez eu menti um pouco. Foi naquele trechinho onde eu falo dos nomes. O trechinho que ela fala dos nomes seria dos nomes, que é um trecho que é até mais convincente, de falar que assim todas as pessoas se chamavam Maria. Então, se ela assume que ela mentiu só naquele trechinho, o que é verdade disso tudo? Na verdade, a literatura é uma grande mentira. É ficção, tá? Não vou dizer que é mentira. É ficção, não é realidade, tá? Então, é uma obra, é um conto difícil, tá, de analisar, apesar de ser um conto curto, que você lê ali em 12, 13 minutos, 15 minutos no máximo, tá? Mas é difícil de analisar, tá? Então, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí. Chegou até o final, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ajuda o professor Sid Clay, dá um like aí no vídeo, compartilha, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!